Tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre o raio fundamental de duas figuras incríveis. Cleópatra, uma das maiores rainhas do Egito, e Júlio César, o grande imperador romano. E por que eu escolhi essas duas figuras? Porque simplesmente é a partir de pessoas de grande notoriedade, de grandes feitos, que você vê de forma clara o ápice das suas potencialidades. E o incrível é que o raio fundamental, ele é extremamente coerente com o comportamento humano. Então, uma vez que você tem determinados potenciais desenvolvidos, você expressa plenamente aquele raio fundamental. Então, é na hora do ápice dessa expressão que você identifica a coerência desse estudo. A grande questão é que a maioria das pessoas não tem autoconhecimento e nem sequer imaginam que tem determinados dons, talentos e potencialidades. Muitas vezes isso tudo passa desapercebido. E uma vez que você tem clareza dos potenciais do seu raio fundamental de pai e de mãe, você tem uma possibilidade mais clara de desenvolvê-los ao máximo e dessa forma expressar toda a sua essência e realizar o seu propósito, porque simplesmente esses potenciais, eles são a ferramenta necessária para você realizar os seus desejos mais profundos. Então vamos lá. O raio fundamental que representava a identidade externa de Cleópatra, a forma como ela agia, a forma como as pessoas a viam, é o raio verde, que simplesmente denota pessoas de um temperamento rebelde, disruptivo, revolucionário. E devido ao magnetismo animal das pessoas do raio verde, elas são possuidoras de grande poder de sedução, indução, manipulação e percepção. E, além disso, elas também têm um grande poder de estratégia a longo prazo, pois o raio verde está ligado a um instinto selvagem. São pessoas que têm aquele olhar de lince, aquela visão de águia. E, além disso, também portam todo o potencial do azul e do amarelo. Isso faz com que eles tenham sabedoria e rapidez para agir em momentos de risco, de perigo. Porque o azul claro, ele porta inteligência reflexiva, sutil, profunda. E o amarelo, a inteligência pragmática. Então, essas habilidades juntas
te proporcionam um grande potencial de ação, uma atitude certeira, direta ao ponto, devido ao raciocínio super rápido do amarelo e toda essa inteligência articulada do azul claro. Então, pessoas do raio verde são verdadeiros heróis, são combatentes, são aventureiros, são super eróticos. Não é à toa que os maiores símbolos sexuais, tanto femininos quanto masculinos, têm o raio fundamental verde em algum lugar. Então é incrível que todas essas características do verde descrevem bastante o comportamento dessa grande rainha. E a identidade interna de Cleópatra simplesmente era formada pelo raio vermelho do pai e laranja da mãe. Então isso denota o quê? Um grande potencial físico e magnético. Pois o vermelho, ele representava a forma como ela se projetava no mundo. E como ela fazia isso? Com muita coragem, com muita firmeza, como uma verdadeira guerreira. E uma vez que o vermelho, ele proporciona muita força física, muita resistência física, e isso resulta num perfil desbravador. E o raio laranja, que representava seu lado receptivo feminino, simplesmente denota uma personalidade magnética. O laranja carrega muita energia criativa. E o laranja, ele rege o glamour, a beleza, a vaidade, o luxo. E por portar todo o poder do vermelho e do amarelo, as pessoas do raio laranja são estrategistas a curto prazo. Elas conseguem resolver as coisas de forma rápida, objetiva, porque elas têm a força do vermelho e o pragmatismo do amarelo. Então isso resulta numa pessoa super resoluta. Então imagine uma mulher daquela época do raio verde e de matriz vermelho e laranja, simplesmente extremamente poderosa, magnética, com uma inteligência acima da média. E o raio fundamental que representava a identidade externa de Júlio César é simplesmente o azul claro, que é o raio que rege a comunicação, que rege a veia do filósofo. Então são pessoas que têm muita clareza mental, são muito articuladas, estão sempre em busca de respostas, tendem ao autoconhecimento, e esse mergulho que elas estão sempre fazendo promove um temperamento companheiro, ouvinte, super empático, super envolvente. Então são características inerentes a um grande líder. E a identidade interna de Júlio César simplesmente era formada pelos raios verde de pai e amarelo de mãe. Então, o que significa? Que além do grande poder de comunicação, ele possuía também essa pegada da Cleópatra, de esse potencial instintivo,
essa inteligência animal, né? Esse poder de sedução, de manipulação, de atração, essa habilidade de um planejamento assertivo a longo prazo, porque pessoas do raio verde se destacam nas áreas militares. São combatentes de primeira linha. E o raio amarelo, representado pela mãe dele, simplesmente mostra o seu lado racional, intelectual, científico, uma pessoa de personalidade forte, super consciente do seu saber e sempre em busca da sua excelência. E agora, fazendo uma correlação, né, com os raios fundamentais de Cleópatra e de Júlio César, a gente vai ver a grande compatibilidade energética que eles tinham. O raio fundamental azul claro, né, da identidade externa de Júlio César, simplesmente é o raio complementar do vermelho, que era o lado masculino de Cleópatra, e também complementava o laranja, uma vez que o laranja tem vermelho. Então, o raio fundamental do Júlio César simplesmente fazia uma grande harmonia com todos os raios internos de Cleópatra. Porque dentro aqui do estudo dos raios, vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês. Então, essa tabelinha, ela mostra a compatibilidade dos raios. E muito interessante que em todas as leituras de casal que eu faço, a gente sempre encontra o raio fundamental complementar na outra pessoa. Então, geralmente, pessoas que têm o raio vermelho, 99,9% dos casos, se relacionam com pessoas que têm o raio azul em algum lugar. Porque o vermelho, ele tem essa pegada física, essa potência física. E o azul, essa potência mental. Então, um completa o outro. Então, o vermelho se sente estimulado mentalmente pelo azul e o azul se sente seguro para essa energia mais terrena do vermelho. Então, é muito interessante que nada é por acaso. Então, na verdade, de forma inconsciente, você sempre atrai no seu parceiro ou parceira o seu complemento energético. Isso é muito interessante de verificar. Então, esse casal, ele realmente, ambos tinham uma alta performance e também uma grande compatibilidade energética. E o legal disso é que, né, casais de alta performance, quanto mais eles aprimoram os seus dons e talentos, mais um fortalece o outro. Então, gente, essa foi uma breve leitura, né, de um casal formidável para você entender cada vez mais a dinâmica e a importância do raio fundamental. Então, se você aí ficou curioso, quer desenvolver os seus potenciais, muitas vezes adormecidos, aproveite e solicite já a sua leitura completa de perfil psicológico. Um grande beijo e até a próxima leitura!